aqui com seus anjos. Eita, aleluia, Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, vai de encontro, Senhor, com cada um, Pai, que ficou nas suas casas, Senhor. E talvez, Pai, o teu filho não pôde vir nesta noite, mas eu tenho certeza e creio, Papai, que cada um aqui, Papai, vai sair com a sua vitória, vai sair com a sua bênção, e vai poder dividir com os seus irmãos na sua casa. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te apresento o teu filho aqui nesta noite, Papai. Que o Senhor venha diminuir ele, Papai, nessa noite. Que sua presença, Senhor, o teu poder, Papai, possa ser manifestar através do teu filho aqui nessa noite. Eita, Deus de glória. Eu não sei, Papai, como se encontra a tua igreja, mas de uma coisa eu tenho certeza, meu Pai. Eu quero profetizar desde já. Cada um de nós, Papai, não vamos sair daqui, Papai, da mesma forma que chegaram. O Senhor veio usar o teu profeta aqui nessa noite, Pai, para curar, para libertar, para restaurar, em nome de Jesus. Amém, igreja? E as palmas louvam ao Senhor. Evangelista, como é que tá? A paz de nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Peço pro sonoplasta, vai para lá. Hoje o Senhor falou comigo de tarde, parte da tarde. Não sabia que o pastor ia me entregar para trazer a mensagem. E o Espírito Santo sempre nos dá a direção, não? Quando eu ia tomar aquele copo de coca gelado, chegando no serviço, o Senhor falou, não vai tomar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, que eu quero lhe usar nesta noite. E o Senhor me entregou uma mensagem. O título dessa mensagem que Deus me entregou, quando você fala com Deus, Deus quer falar contigo na terra. Como ouvir a voz de Deus? Feche seus olhos, curve a cabeça. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo nesta noite, Senhor. Pai, eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia. Eu não tive condições, Senhor. Mas eu lhe peço nesta noite, que aquilo que homem nenhum ouviu e nem chegou no coração, a ciência da palavra, a revelação, o Senhor vem nos entregar nesta noite. O meu nome não será lembrado, Senhor, mas toda honra e glórias ao Senhor Jesus. Amados irmãos, comece a orar do seu jeito e comece a falar com o seu Deus. Fale, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Me dê uma direção, quais seus planos para a minha vida, qual caminho eu devo seguir, qual a decisão. Comece a se abrir com o seu Deus neste momento. E quando você fala, o Espírito Santo vai trazendo a recordação na sua memória de quantas vezes já falou contigo na terra, de quantos profetas, missionários foram usados, e há muitos que estão aqui hoje, que só estão vivos ainda, é porque Deus tem o plano, é porque o Senhor tem uma promessa na sua vida. O inimigo tem se levantado por esses dias, eu consigo perceber, eu consigo notar a movimentação espiritual da batalha que você tem vivido, mas nesta noite eu venho lhe dizer, aquele que começou a boa obra, quem fala em línguas, começa a dar lugar, começa a fazer uma movimentação espiritual aqui, neste momento. Quando você fala em línguas, os anjos do Senhor começam a se movimentar em volta de você. O Senhor tem uma mensagem para você nesta noite. Amém, amados irmãos, podeis se sentar por um momento. Pai, Senhor, tudo bom, meu irmão? Dá um abraço aqui. Como é que o senhor está? O senhor coloca para mim o fundo musical El Shaddai, fazendo um favor. Você que trouxe a sua Bíblia, eu peço, abra comigo no livro de Deuteronômio. Vamos? Deuteronômio 28, no seu versículo de número 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deuteronômio, Velho Testamento. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Aleluia.
Precisamos perceber, notar, quando Deus está falando. Isso, obrigado, meu irmão. Deus vos abençoe abundantemente. Nos diz assim a palavra do Senhor: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. O versículo 3: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Vamos entender um pouco, amados irmãos. Nesta tarde, quando eu estava meditando, quando eu estava orando, quando eu estava buscando a presença do amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor me fez lembrar. A Bíblia nos ensina no livro que Jeremias, quando quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu me lembrei quando eu comecei a ouvir a voz de Deus. Porque, olha, veja bem, preste muita atenção nesse momento. Existe a voz humana. Você conhece, quem tem filho, você conhece a voz do seu filho? Você conhece a voz de tua esposa. Então, a voz dos seus familiares, de amigos, você conhece. Quando a pessoa fala um paz do Senhor Jesus, quando você ouve a voz, você conhece a voz humana, não? Temos a voz de Satanás, a voz do engano, do enganador. E temos a voz de Deus. E eu perguntei hoje ao Senhor: Senhor, quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando estamos orando, buscando, fazendo campanha, quando nos dedicamos, nos entregamos a Deus, como saber que o Senhor está ouvindo e quando perceber que o Senhor está falando conosco? É muito forte. Foi quando Deus me fez lembrar, quando na minha juventude, o Senhor me chamou, e quando já estava na igreja, servindo como obreiro ali, eu dormia na igreja, muito novo, 17 anos apenas, estava orando, os irmãos, as irmãs do grupo, do círculo de oração de mulheres, os irmãos que oram para o Senhor mandar uma alma para a igreja, para enviar as pessoas. Deus envia anjos, irmãos, e traz as pessoas. Olhe a situação que me aconteceu. Quando eu estava de joelhos dobrados, orando ali na igreja sozinho, não tinha mais ninguém, tinha acabado o culto, o pessoal tinha ido embora. E eu comecei a orar, comecei a chorar, comecei a pedir: Senhor, envia os enfermos, os doentes. E quando o Espírito Santo me deu uma visão, porque Deus fala em revelação, certo? Em visão, tem a revelação dormindo em sonho, e a revelação durante o dia, no seu dia a dia, quando você medita, quando você ora, quando você faz um devocional com o seu Deus durante o seu dia. E quando eu estava ali orando ao Senhor, me veio a visão de uma família vindo. E eu ouvi uma voz que dizia: uma mulher doente virá aqui na igreja. Eu não entendi o que se passava, porque muito imaturo, né, começando a trilhar os caminhos na presença de Deus. Quando eu acabo de orar, eu falo amém, na porta começa a bater. Uma família com uma mulher desesperada, com um ataque cardíaco naquele momento. E eu com medo de abrir, porque é de roubar a igreja. A igreja estava num bairro muito difícil, muito perturbado.
E quando eu abro, começamos a orar, aquela mulher manifesta, começa um trabalho de libertação. E o demônio que manifestava dizia que ia matar aquela mulher. Para você ver o poder de uma intercessão. Você que intercede por alguém, você se intercede pelas almas, você que intercede pelos outros, a sua oração é ouvida. Você só não percebe, porque Deus quer falar conosco o tempo todo. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero trazer, porque as confirmações precisam ser diante da palavra de Deus. Se não tiver na palavra de Deus, não é de Deus. Concordam comigo? Para você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Jó 33:14, por favor. E aquela irmã, ela foi totalmente curada naquela noite. Ela foi totalmente liberta. Olhe, começou aí a igreja, começou a frequentar, se batizou nas águas. Para você ver, intercedendo. Você que intercede, continue a sua campanha, não pare de orar por alguém que você tem buscado. Eu tenho certeza que a sua oração não é em vão. Jó 33:14. So decanta la balassi decanta la manaias. Entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Veja bem, amados irmãos, a Bíblia nos fala, Deus fala ora de uma forma e ora de outra forma. Eu quero nesta noite que você abra o seu coração, se renda ao Senhor. Sabe por conta de quê? Os planos que Deus tem para conosco é planos de prosperar e não de causar dano, nos diz no livro de Isaías 55, no seu versículo de número 8. Quando Deus, Ele nos entrega planos, sabe, há dois sinais muito fortes que a confirmação da voz de Deus para o plano original. O primeiro sinal é quando você ora a Deus, você se entrega a sua vida ao Senhor. Sabe o que acontece? Deus começa a enviar pessoas de que você nunca viu, nunca te conheceu, e começa a entregar promessas, profecias, começa a te entregar o rascunho de como Deus quer te usar nesta terra. Quem aqui já recebeu promessas de Deus nessa terra? Eu tenho uma notícia para lhe dar. Sabe aquela vez que Deus usou o homem de Deus para a sua vida, ou a mulher de Deus? Aquilo só é o começo. Deus, Ele quer ir falar muito mais profundo contigo. Nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Mas quando não tomamos a direção de ouvir a voz de Deus, quando não pedimos uma confirmação, quem é que acredita em confirmação do Senhor Jesus, confirmação dos céus? Então é com você que eu quero falar nesta noite. Quando Deus confirma contigo na terra, sabe? Quando você está no caminho certo, você vai ter batalha, você vai ter luta, desafios espirituais virão. Mas se você sai fora desse caminho, sai fora da direção que Deus está dando, as coisas começam a dar errado. E quando as coisas começam a dar errado, é porque você tomou uma direção que não era a direção que Deus tinha te dado. Você não perguntou ao Senhor. Você simplesmente decidiu e foi num casamento, em sair de emprego, em mudar de igreja, em mudar de ministério. E quando eu estou falando aqui, eu começo a ver no mundo espiritual pessoas que estão se abrindo e há uma movimentação espiritual. Neste momento, a palavra de Deus está indo direto entre a divisão da sua alma e do espírito, e demônios estão caindo por terra.
Está escrito no livro de Isaías 10, 27, que a unção despedaça todo jugo. Isso significa que existe um jugo imposto por Satanás. Esse jugo é imposto por conta de que? Direções erradas. Não ouviu o comando de Deus. Mas às vezes a alma, ela fala muito forte. Queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Queremos fazer aquilo que está mais fácil, porque é muito mais difícil você seguir a direção de Deus, não? Mas eu lhe pergunto nesta noite: como reconhecer a voz de Deus? A voz do Espírito Santo de Deus. É muito forte. Eu peço que você abra comigo a Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 16, para exemplificar nesta noite. Eu tenho quanto tempo, pastor? Até 8h45? Senão vai até meia-noite, né? No final vai ter a fila de oração, quero orar por todos, tá bom? Mateus 16, você que trouxe a sua Bíblia, versículo 22 e o versículo de número 23. Nós vamos tomar como exemplo de alguém que ouviu a voz de Deus e teve uma comunhão íntima com Deus aqui nesta terra, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus. Mateus 16, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Até aqui, para entendermos um pouco, Jesus estava falando o que iria acontecer com ele, ia ser crucificado na cruz. E Pedro, ele disse que isso jamais aconteceria. Quando Jesus ouviu, através do dom de discernimento de espírito, Jesus viu que aquela não era a voz de Pedro, mas a voz de Satanás. Nesta noite eu quero traga isso para a sua realidade, traga isso para a sua casa, para o seu chamado, traga isso para você nesta noite. Olhe, quando Deus fala contigo, você sente muito forte, isso queima no seu coração. A fé aumenta, não? Quando Deus fala que vai te dar algo, vai trazer mudança, vai ter um vento novo, vai ter resposta de oração, vai acontecer milagre, aquilo queima no teu coração. Pode o inferno se levantar, mas você tem a certeza, porque Deus confirmou contigo, no teu coração, de que o que você quer, o que você tem buscado, Ele vai te dar. Mas você precisa ouvir. Qual a voz você tem ouvido? A voz da situação, a voz da perturbação, a voz dos demônios que ficam acusando, colocando jugo, porque estou a ver que há irmãos aqui, irmãs, nessa noite, que há muitos anos têm batalhado espiritualmente, têm pagado o preço, têm orado, mas sabe o que Deus me mostra que aconteceu no meio da caminhada? O enganador se levantou, ele deu uma direção para você seguir, uma direção errada, e aquela direção te levou a viver nesse nível de batalha espiritual. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite um sonho que eu tive em outubro de 2024, dia 10 de outubro. Pela madrugada,
tinha acabado de orar. Quando foi me deitar, eu tive um sonho. Deus me levou numa terra desértica, uma terra cinza. Havia muitos doentes ali. Eu via minha mãe, meus irmãos, meus familiares. E eu pegava eles e tentava tirar daquela situação. Uma voz vinha e dizia: eu vou lhe dar uma unção e um dom para você tirar eles e outros dali. O tempo se passou, porque naquela época estavam enfrentando com a minha mãe, estava internada com problemas cardíacos e com pneumonia, e nós estávamos com uma cruzada marcada para a cidade de Uberlândia em novembro, Barretos e Aparecida de Goiânia. E como é que eu iria deixar a minha mãe internada e ir para a cruzada? Não ia ter cabeça para fazer a cruzada, não. Foi quando eu entrei no quarto de oração, aonde o Senhor nos ensina: fecha a porta do teu quarto e ora. E quando eu orei, comecemos a orar, a profetisa orou, todos orando ali. O Espírito Santo me veio com esse sonho, e uma unção começou a nos tocar. E eu via anjos visitando a minha mãe. Ela estava com 90% do pulmão direito tomado de catarro e 70% tomado do esquerdo. Foi quando de uma hora para outra ela sentiu um calor e sumiu o catarro do pulmão dela. E no dia que eu ia viajar, ela ganhou alta. Deus fala uma e outra vez e continua falando com o homem. Eu acredito no poder da oração. Há poder quando você ora, meu irmão. Satanás, ele quer te enfraquecer. Sabe o que acontece? Muitas acusações na mente vêm. Você não merece, você não pode. Isso não é para você. Quantos aqui já desistiram de uma campanha que fez, de um propósito com Deus, e desistiram no meio da caminhada? Eu quero lhe dizer, você desistiu por conta que Satanás se levantou. Mas nessa noite eu quero te dizer, o Senhor quer renovar as suas forças. Nesta noite eu quero ser usado por Deus para a tua vida, em profecia, em revelação, em milagre. Basta você abrir o teu coração nesta noite. O que há de vir, virá e não tardará. Reconhecer a voz de Deus. Primeiro, quando você conhece os planos de Deus para a sua vida, a Bíblia fala planos de fazer prosperar. Existe a voz humana que eu havia dito, lembrem? Eu passei um tempo da minha vida, porque quando Deus te chama para o ministério, te chama para a obra, a primeira coisa que tu faz é correr, não? Eu corri com todas as forças do chamado. Eu não queria. Estava trabalhando em 2 serviços na época, de manhã e à noite, não tinha tempo para a obra. Porque chega um tempo na nossa vida em que nós se cansamos, não? O cansaço vem, porque você ora, você busca, você vai à igreja, e quando você está fraco, porque vem a fraqueza espiritual, porque parece que tem dias que você não vê resultado, e quando você não vê resultado, aquilo é como uma flecha no seu coração, aquilo acaba com a sua fé, aquilo acaba contigo, e você tenta de qualquer forma se levantar, você tenta procurar um, procurar outro. Eu não tinha ninguém para me ajudar naquela época. Foi quando eu não queria parar de trabalhar em 2 serviços, Deus me fez parar. Eu sofri um acidente de moto, deslocou o quadril, deslocou o fêmur, deslocou a bacia, deslocou tudo. Aos olhos do médico eu não andaria mais, eu estaria com uma muleta, com uma bengala andando para o resto da vida.
Mas aquele que tem chamado e quando se arrepende do caminho que estava, quando há um arrependimento sincero do coração, Deus escuta e começa a fazer uma grande obra, não? Eu achei que eu iria prosperar trabalhando aqui na terra para um e para outro. Olhe, em 2 serviços eu não consegui nada, amados irmãos. Não conseguia nem arrumar a moto. 2 trabalhos, mais de 10 mil ganhando, e não conseguia nada. Mas quando eu decidi me entregar para o chamado que o Senhor chamou, quando eu segui o plano original, por isso eu quero que você se atente nesta noite. Às vezes você se cansa, isso é natural. Às vezes porque você não vê resultado, igual eu estava dizendo, não? Porque quando você não olha com os olhos físicos, que não está acontecendo nada, mas se você olhar com os olhos espirituais, há uma movimentação espiritual. Quando você olha com os olhos da fé, quando você abre os seus olhos do Espírito, você começa a ver a movimentação de anjos acontecendo, você começa a ver o resultado acontecendo. E nesta noite eu quero entregar profecias. Tem outro microfone, pastor? Quero ir também junto ali com o povo. Abre o seu coração nesta noite, amados irmãos. Obrigado, pastor. Aleluias, glórias a Deus. Segundo, entender as direções e estações de Deus. Entender as direções que Deus está dando para a nossa vida. Porque igual eu estava dizendo, não, quando você toma uma direção errada, quando você tenta fazer aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida, isso te arremeta para você andar por um caminho onde você vai ter muitas batalhas, não vai ter provisão de Deus, não vai ter resposta de Deus, você vai se encontrar num beco sem saída, por conta de uma direção errada que tomamos nessa vida. E quando eu olho para a senhora, eu quero dizer nesta noite, que durante o percurso da sua vida, houve direções que você tomou, decisões em que tomou, decisões que foi do coração, e te levou para um campo de batalhas espirituais. Mas nesta noite, o Deus que me chamou, que me separou como profeta, eu quero ser profeta na sua vida nesta noite. A senhora crê que a unção irá despedaçar e você irá sair dessa batalha e vai começar a olhar com os olhos da fé os anjos que Deus enviou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, pois aquele que você está entregando para Deus, Deus está começando a trabalhar. Você não olha com os olhos físicos, você não consegue enxergar, não acontece mudança, mas o seu joelho que é dobrado ali, o Senhor envia anjos. O Senhor fala contigo nesta noite, não temas que eu sou contigo. A unção é derramada sobre a sua vida hoje. O Senhor te tira dessa zona de batalha, porque eu estou vendo muitos dardos inflamados, há dores que começam a vir pelo seu corpo, mas nessa noite o Senhor está entrando com uma unção de cura, o Senhor está entrando com uma providência na sua vida. E nesta semana, quando chegar na quarta-feira, Deus vai começar a mover, vai começar a trabalhar. Você acredita nisso, irmã? O que você está buscando há anos pode acontecer até quarta-feira. Receba no nome do Senhor Jesus, aleluia. Dá lugar, amados irmãos, nesta noite. Oh, decanta la balaci, decanta la manaias. Dá toda a honra e glórias ao Senhor Jesus. Ser dirigido pelo Espírito Santo em seu dia a dia. A Bíblia nos fala que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como ser dirigido pelo Espírito Santo no dia a dia? Como que funciona isso? Como que acontece isso? Eu me perguntei ao Senhor nesta tarde, porque conforme vai passando o tempo, não? Conforme vai passando os dias, vocês não vêem resultado, não? Vocês não vê, parece que os olhos físicos nada está acontecendo, até mesmo vem um sentimento de que adianta ir na igreja, que eu não estou tendo solução. Não é isso que veio sobre a sua vida, irmã? O Senhor me mostra o seu coração nesta noite. Há um cansaço, porque vai indo, a gente se cansa, não? Porque não vê nenhum resultado.
Porque a gente, como ser humano, quer um resultado de imediato, quer um resultado para ontem. Mas essa noite eu venho lhe dizer, irmã, o Senhor renova as suas forças. O plano que Deus tem para a sua vida é plano de fazer prosperar. O inimigo iria te colocar uma doença, uma enfermidade em seu corpo. Você iria ficar na cama entravada por conta da muita preocupação. Mas eu vejo você orando: Senhor, eu quero criar os meus filhos. Me dê condições de criar os meus filhos. Você estava orando no particular. E hoje hoje à tarde eu estava vendo. Eu consigo ver você, Senhor, usa o profeta para falar comigo. O Senhor lhe diz: filha amada, o Senhor te escolheu dentre muitos. Te separou, te entregou um dom de revelação que Deus te entregou, revelação dormindo em sonhos. E nesta noite eu quero dizer que o Senhor tem planos para a sua vida. A promessa que Ele fez ainda está de pé. Comece a receber desta unção. Comece a receber. Eu vejo uma movimentação diante da sua casa agora. Existiam demônios ali que estavam circulando para causar brigas, para causar contendas, para até trazer a separação. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está te dando um grande livramento na tua casa. O celeiro vai se encher, a renda vai aumentar no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor te diz: sou eu quem te sustento. Receba no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Decanta la balassi, decanta la manaias. Não desista. É só mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Que aquilo que você está pedindo vai vir. Sabe o que acontece? Às vezes, quando está chegando na sua vez, você para de orar, para de buscar, para de vir para a igreja, desiste de tudo. Isso faz com que você ande, vai para o final da fila e tem que começar tudo de novo. Mas eu aprendi, basta uma palavra apenas, uma palavra profética, uma palavra vinda do Senhor, uma palavra vinda dos céus. Assim como o centurião, vimos na Bíblia, no Novo Testamento, livro de Mateus, quando chegou até Jesus por conta do teu servo, o Senhor disse apenas: me libere uma palavra, que o meu servo será curado. Essa irmã de óculos, camisa roxa no canto debaixo do ventilador, quero falar contigo nesta noite, irmã. Oh, decanta la balassi, decanta la manaias. Eu consigo enxergar, você é uma mulher de oração.